Fala aí, pessoal, estamos começando mais uma live, a live de número 13, hein, das 20 lives. Vamos esperar a galera entrar aí. Raf, Ozil entrando. Boa noite aí, Raf. Fábio Gouveia, não perde uma, forte abraço. Galera entrando aí, Fernando Cardoso também. Henrique Dornelles, Fernando Fortes, guia muito. Forte abraço aí pro Fortes. Jefinho também. Show de bola. Galera, qual que é o tópico de hoje, tá? A gente vai falar sobre comunicação CAN, tá? E é um tópico aí muito interessante. É um tópico, mais um tópico vasto que a gente poderia ficar aí 10 horas falando. Eu separei uma parte bem enxuta para mostrar para vocês, porque o intuito dessa live hoje é ir direto ao ponto, beleza? A gente está preparando uma surpresa, já vou adiantar, falar pela primeira vez isso hoje. A gente vai estar preparando uma surpresa para a live de amanhã, certo? E por isso a gente vai terminar essa live no máximo às 9, beleza? Para quem é novo aqui, cara, nossas lives estão levando aí 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora e meia no mínimo. Essa vai ser nossa primeira live que a gente vai finalizar às 9 da noite, porque a gente tá preparando a surpresa que vamos torcer para dar certo, beleza? Então assim, galera, não vou nem esperar o pessoal entrar, eu já vou mandar bala no conteúdo aqui, tá? Comunicação CAN, tá? Vamos pegar bem do básico. Quando a gente pegava uma injeção bem antiga, tá? Daquelas que não tinha nem data login, tá? O pessoal acabava desenvolvendo um data login externo, perfeito? Eu tô aqui com o Flipchart, vou tentar desenhar para vocês aqui. Só me dá um feedback aí, vocês estão me ouvindo bem com o celular longe aí ou não? Me avisa aí se vocês estão me ouvindo bem. Antigamente, o que os caras faziam? Os caras tinham uma ECU, beleza? E, além da ECU, os caras tinham um data login, tá? Vou colocar aqui DL, vocês estão acho que vendo ao contrário aí, mas dá pra acompanhar. Então vamos falar aqui um basicão, tá? O cara vai ligar aqui um sensor de TPS na ECU, beleza? O cara ia ligar um sensor de temperatura do motor na ECU, tá? Eu vou falar alguns sensores bem basicão. Rotação do motor, tá? Vamos escrever aqui, né? Rotação, temperatura do motor, TPS, e o cara tinha o chicote dele e mais um monte de sensor que é ligado na ECU, perfeito? E daí, como ela não tinha datalog integrado e ela não tinha CAN, o que o pessoal tinha que fazer? Eventualmente splitar o sinal, né? Então, puxava o sinal daqui para cá, e daí puxava o sinal da temperatura do motor para o data login também, e aqui puxava o sinal do TPS para cá, beleza? Isso eu tô falando de 3 sensores só, né? Então, só nesse diagrama aqui, vocês já conseguem entender a confusão que fica o chicote, beleza? Comunicação CAN, ela surgiu para simplificar isso, tá? Então, quando a gente fala que é um protocolo de comunicação, o que a gente quer dizer? É uma maneira de 2 módulos conversarem entre si de uma maneira bem eficiente, tá? Ela, para quem não sabe, né, back to basics, são 2 fios, são chamados CAN high e CAN low, que são fios trançados. Deixa eu ver se eu tenho algum na minha mesa aqui para mostrar. Não tenho. Mas a ideia é o seguinte, são 2 fios que é um par trançado, beleza? Que chama CAN high e CAN low, certo? Então, nesse nosso diagrama, vamos supor que ao invés de eu ter que ficar splitando todos os sinais e ligar de um em outro, às vezes tinha sensor que você tinha que colocar 2 sensores, certo? Porque não dá para splitar, e daí você tinha que colocar um outro sensor para ligar só no data login. Ao invés de você fazer tudo isso aqui, o que você faz?
você pega a ECU, você pega o Datalog ou qualquer outro módulo, beleza? E você liga entre eles apenas 2 fios. Eu vou tentar fazer um desenho de um par trançado aqui, tá? E nesses 2 fios a gente tem alguns sinais que não é um sinal comum, como se fosse um sensor. É um sinal que transmite mensagens, beleza? Então, a gente consegue mandar todos os dados, basicamente tudo que a ECU recebe, ela consegue enviar para o Datalog, tá? Uma das vantagens da CAN em relação a outros tipos de comunicação, como comunicação serial e tudo mais, é que você consegue, boa noite para a galera aí que está entrando, você consegue ligar vários módulos, perfeito? Então eu vou pegar deixa eu ver se eu consigo pegar um PDF aqui para mostrar para vocês. Eu acabei de ter essa ideia. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. Você consegue ligar vários módulos na CAN, tá? Então eu vou pegar um diagrama aqui para mostrar para vocês aqui. Show de bola, tá? Então esse aqui é um exemplo de um diagrama CAN, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui você tem um dispositivo, tá? Por exemplo, uma ECU, tá? CAN device, beleza? Aqui a gente tem um outro dispositivo CAN device, que aqui seria um exemplo PDM. Aqui seria um outro CAN device, um ADL3, por exemplo, um dash, beleza? E aqui você tem um conector aqui que é o UTC, certo? Então vocês veem que tem 2 fios aqui trançados, ó, beleza? E nesses fios são ligados alguns dispositivos, beleza? Então o que acontece quando a gente faz um esquema assim? Você pode ter um chicote do ADL que você liga algumas coisas só nesse ADL3 e tudo que é ligado aqui pode ser enviado, esses dados, para esses outros módulos por esses 2 fios. Perfeito? Então, de uma maneira básica, essa é uma das vantagens da rede CAN, tá? E ela nasceu, se eu não estou enganado, tá? Em aplicações aeronáuticas, que daí no avião você tinha diversos módulos e com o objetivo de simplificar chicote para diminuir peso e por simplificação mesmo, para facilitar, o pessoal acabou desenvolvendo isso aí, né? Por que é CAN high e CAN low, né? Muita gente, vamos lá, back to basics, né? Um dos fios é chamado de CAN high e outro fio é chamado de CAN low. Por que isso? Tá? Porque aí a gente tem um sinal diferencial. O que é um sinal diferencial? No fio que é CAN high, ele vai do terra para um sinal alto de tensão, certo? Normalmente 12 volts, tá? E o low ele vai para um sinal negativo, tipo menos 12. E daí você tem sempre os sinais quando o CAN high vai para o high, o CAN low vai para low, beleza? Então assim, e daí você tem uma mensagem lá, sabe? Quando eu tava preparando a live, eu falei, é um negócio bem complexo, como que eu vou explicar para os caras um back to basics rede CAN? Cara, acho que um jeito, eu gosto sempre de fazer analogias nessas lives, né? Eu acho que a analogia que melhor explica, sem a gente entrar no detalhe técnico, talvez desnecessário para uma introdução ao assunto. Lembra aquele código Morse lá? Acho que todo mundo aprendeu na escola isso aí, com aquela mensagem de SOS, né? Que é, ou você bate ou você faz um barulho mais... travou o microfone aí. Então, se a galera lembra aí, vamos anotar essa pergunta aí do Fábio Gouveia. Mas eu acho que essa é uma analogia legal
para quem não sabe o que é CAN e não consegue imaginar como que os dados podem ir por esses dois fios. São fios que eles mandam, eles transmitem dados. Imagina que é como se fosse, tá? Como se fosse um código Morse indo por ali, certo? Então são informações que a gente manda. Bem diferente do que um sinal de TPS, por exemplo, que você está lá 3 volts é uma determinada posição. Isso é bem diferente, perfeito? A pergunta aqui do Fábio Gouveia: se tem rede CAN, por que não são todos que se comunicam facilmente? É mais um exemplo, pessoal, olha aí, ó, respondendo a pergunta do Fábio, é mais um exemplo da história do banco de couro, beleza? Lembra que eu falei? Cara, um carro Gol tem banco de couro, um Corolla tem banco de couro, uma BMW Série 7 tem banco de couro, assim como um Aston Martin tem banco de couro, uma Lamborghini também. Todos os bancos são iguais? Eu nunca entrei numa Lamborghini, mas eu tenho certeza que não é a mesma qualidade do banco de couro de um Gol. Beleza? Então, olha só. É isso que eu quero passar para vocês. Por que se tem rede CAN, não são todos que comunicam facilmente? Porque uma coisa é você ter rede CAN que comunica com os seus módulos, tá? Por exemplo, imagina que isso aqui funciona, tá? Uma ECU da Motec M1 comunicando com o PDM da Motec com ADL3. Eles comunicam, tá? Agora, se eu colocar um módulo de outro fabricante aqui, vai comunicar? É aí que tá. Por isso que uma coisa muito importante é você ter a CAN configurável, tá? Que é uma maneira... O que seria essa CAN configurável? Você vai lá, do mesmo jeito que você pode, por exemplo, numa ECU programável, configurar qualquer TPS na sua injeção eletrônica, você pode configurar praticamente qualquer mensagem CAN no dispositivo que você tem. Isso é uma CAN configurável de verdade, tá? E eu não sei, mas se alguém aqui no Brasil faz, são poucos fabricantes que fazem isso, tá? A Motec tem essa vantagem que ela tem uma versatilidade muito grande do ponto de vista de configuração da CAN, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, tá? Ó, a pergunta do Jefinho: a qualidade do sinal CAN é melhor do que um sinal analógico? Não necessariamente, tá? Por exemplo, assim, eu sou, assim, não tô falando que isso é de fundamental importância, tá? Eu vou compartilhar um negócio com vocês aqui, tá? Para responder essa pergunta do Jefinho. Então, respondendo a pergunta do Jefinho, vamos lá. A qualidade do sinal CAN é melhor que um sinal analógico? Para responder isso, eu vou contar a seguinte história, tá? A gente trabalha com diversos módulos que comunicam via CAN entre si, certo? Isso é uma vantagem? É uma vantagem, eu já mostrei para vocês de uma maneira clara e rápida as vantagens de você trabalhar com a CAN, tá? Mas isso significa que a gente sempre opta por usar CAN? Não. Eu vou dar um exemplo que eu evito usar CAN, tá? Por exemplo, assim, nada é mais seguro. Deixa eu tentar explicar isso de uma outra maneira. Vamos supor que eu tenho aqui, eu vou fazer um diagrama para vocês, tá? Então, vamos olhar aqui. Vamos supor que eu tenho, tô na última folha do flipchart aqui, mas vai dar para explicar. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo que eu evito de usar CAN. Repito, não é uma regra, não seria um problema fazer isso, é só por, sabe, excesso de precaução. Vamos supor que eu tenho aqui um protótipo, tá? Um carro, vai. Um carro aí. Aqui é o motor traseiro, tá? Então vou colocar M do motor aqui, beleza? E aqui eu tenho meu dash. Deixa eu ver se está aparecendo legal. Tá aparecendo legal. Beleza. E daí nesse carro aqui tem pedal shift, beleza? Então, próximo aqui ao dash, eu vou ter o volante do carro e eu vou ter pedal up e down aqui, né? Up e down. Os pedal shifts, tá?
Back to Basics. Para quem não sabe o que é um pedal shift, segura aí. Isso aqui são pedals, tá? Isso aqui é um volante, tá? Isso aqui são os pedals que você usa para troca de marcha, beleza? Então, nesse esquema aqui, boa noite aí pro Rafael que tá entrando aí. Você vai ter um volante próximo do dash, tá? Que você tem up e down, perfeito? E a minha ECU, como o meu motor é traseiro, eu vou fixar ela numa região próxima ao motor, tomando os devidos cuidados com temperatura, óbvio, tá? Mas eu não vou colocar ela lá para frente porque eu quero encurtar o meu chicote, fazer um chicote mais tecnicamente melhor, mais enxuto, mais leve e assim por diante, perfeito? E o que acontece? Na Twizy, quando a gente faz projetos que a gente tem um dash, tem uma ECU, a gente sempre opta por ligar todos os comandos do volante no dash, perfeito? Por quê? Porque imagina você ter que sair um botão do volante lá na frente do carro, passar por todo o carro para chegar na ECU. Se o dash está aqui, é muito mais fácil você fazer um chicotinho desse tamanho assim, ó, e ligar todos os botões do volante no dash. Faz todo sentido, certo? Só que, o que a gente tem de botão no dash? A gente tem pitch limit, a gente tem eventualmente um botão de boost, a gente vai ter rádio, que daí nem vai para ECU, além do upshift e do downshift, tá? Tem muitos câmbios que, quando é pedal shift, não tem nem a opção de ter uma alavanca, certo? Então eu já comentei aqui a importância, acho que nas lives eu não falei isso, tá? A importância de você ter um sistema robusto. Então, fazendo essa analogia do pedal shift, o cara vai lá, ele tem um câmbio de alavanca, certo? Daí, ele substitui a alavanca por um sistema de pedal shift. Cara, o sistema de pedal shift ele é muito mais complexo. Tem um monte de sensor necessário. Tanto o switch de upshift como de downshift, gear position. Se você quiser fazer malha fechada, tem que ter velocidade de roda, tem que ter... não precisa ter posição do atuador, mas tem que ter posição de freio para identificar algumas coisas, posição da embreagem. Resumindo, o sistema em si é muito mais complexo. Então, você tem que tomar cuidados para que você evitar de acontecer o seguinte: o cara evolui passando de um câmbio de alavanca para pedal shift, mas diminui a robustez, porque falhou um sensor, falha o sistema. Certo? Então tem que tomar esses tipos de cuidado. E a gente toma diversos cuidados, por isso que os projetos que a gente faz com pedal shift, eles são inclusive mais robustos do que com alavanca, beleza? Para dar alguns exemplos, a gente tem rotinas de contingência, tá? Até se der pau nesses botões, tá? Esse aqui na verdade não é bem um botão, isso aqui é um sensor RAW, tá? Você vê que ele não entra em contato, não vou conseguir mostrar aqui na câmera, tá? Não tem contato em si, tá? Não é um switch. E a gente tem rotina de contingência até caso falhe os pedals, tá? Então o carro continua trocando de marcha e continua correndo no pau, beleza? Só que por que eu falei de tudo isso? O que tudo isso tem a ver com o Redcam, tá? Eu particularmente, isso de novo, é um negócio pessoal. Eu prefiro ter tudo o que é de suma importância para o funcionamento do carro ligado direto no chicote da ECU, tá? Ah, mas então você quer dizer que a Twizy não liga o upshift e downshift no chicote do dash? Não. Repetindo, tá? Para a galera que tá entrando agora, eu poderia fazer um chicotinho curto do upshift e downshift, ligar no dash aqui, certo? E o dash mandar só 2 fios aqui para ECU, beleza?
E daí manda tudo, porque ele já tá mandando, o Dash já tá mandando botão de pitch limit, botão de push to pass. E por que eu não ligo? E eu mando todos os sinais para ECU. Por causa do seguinte, vamos supor que aconteceu alguma coisa que deu um pau no Dash. Faz sentido você perder o pedal porque o Dash não está funcionando? Você entendeu? Olha a sacada de projeto. Por isso que a gente se preocupa muito com o projeto de chicote. É uma coisa muito importante. Então a gente vai até nesse nível de detalhe, entendeu? A minha filosofia é o seguinte. Se deu pau no Dash, o Dash não está funcionando, o carro continua andando. O piloto vai sofrer? Vai, cara. É complicado para um piloto ficar sem o Dash no meio de uma corrida. Mas o carro continua funcionando, os pedals continuam funcionando. Então, eu alonguei o assunto, mas é para dar um exemplo de como assim, não quer dizer que você sempre tem que optar por usar CAN ao invés de um sinal analógico, beleza? Num caso de um data logging assim, faz total sentido você usar CAN. Agora, num caso assim, onde é um sensor que é muito importante para o gerenciamento do motor ou do câmbio, que caso aquilo der falha, ferrou, aí eu sugiro ligar direto na ECU. Pessoal, mais um insight muito importante. Não interessa qual a qualidade, quanto você cobra no seu serviço. Não interessa que categoria, se você está fazendo um carro de rua, se você está fazendo um chicote de uma motosserra, se você está fazendo um carro de corrida. Cara, sempre se preocupe e pense, o que pode dar errado, certo? E daí, se você tiver essa... E é um negócio que tem que ser humilde, cara. Você virar e falar, cara, isso pode dar errado, você vai para um lado que tem menos chance de dar problema, perfeito? E tem isso que o William falou aqui, ó, informações secundárias. Não sei se foi bem isso que você quis dizer, mas você ter a opção de você mandar um sinal via CAN e de maneira analógica. Isso eu já fiz também para aumentar a robustez do sistema. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui, que teve umas perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhada, vamos lá. Então, respondida essa do Jefinho, respondida também a do Fábio Gouveia. Se tem rede CAN, porque não são todos que se comunicam facilmente. Você precisa ter uma comunicação CAN configurável, certo? Vou mostrar um exemplo aqui. Pergunta do Bruno. É complicado configurar uma CAN? Cara, é um negócio que você tem que estudar um pouco para entender e olhar bem o software que você está usando, tá? Assim, ó, depende muito da experiência que você tem com outras áreas, tá? Então é um tipo de conhecimento que às vezes o cara é preparador de motor, o cara manja de calibração de ECU, mas é uma área diferente, certo? É uma área diferente, tá? A programação da CAN não é algo complexo, mas é diferente, beleza? Eu vou dar um exemplo para vocês agora de configuração da CAN, tá? Deixa eu pegar aqui um software da Motec e olha só, importante isso aqui, pessoal. Talvez esse é o tipo de assunto que não chame muito a atenção da galera. Talvez o pessoal preferia assim, tipo, ter um assunto de calibração, mas é algo muito importante e essencial, tá? E é impossível a gente abordar esse assunto de uma maneira muito legal e completa numa live, e sendo ainda mais que eu comentei que essa live vai ter 1 hora, tá? Por isso, a gente está preparando uma outra live, tá? Já vou abrir para vocês, sobre rede CAN, que vai ser uma live em parceria com o Antônio Crespo, tá? O Renato Crespo, Antônio Renato Crespo, que é um amigão meu, que ele trabalha tanto na Vector como na WS Wiring Systems. Eles fazem chicotes também, de muita qualidade. E a gente conversou hoje, a gente combinou em fazer essa live em parceria, beleza?
onde ele vai falar sobre CAN, perfeito? Ele tem muita experiência sobre CAN, muito mais do que eu sou um cara mais prático ali de configurar, eu manjo de configurar CAN na Motec, beleza? E também em alguns outros, AIM e tudo mais, beleza? Agora ele tem muito mais propriedade e experiência com rede CAN. Vai ser uma live muito massa, beleza? Então fiquem atentos, a gente vai antecipar a data da live, vai ser semana que vem, mas depois a gente vai fazer um post aí, beleza? Então quem se interessar para se aprofundar ainda mais em rede CAN, vai ter essa live aí, muito massa, que a gente vai fazer juntos, beleza, galera? Então vamos seguir aqui, vamos ver o que mais tem de pergunta aqui. Fernando Cardoso. Vamos lá, Fernando sempre faz umas perguntas animais de legais. O aparelho CAN de 8 canais usado principalmente para IGT, condiciona somente termopar tipo K. Cara, esse aparelho CAN geralmente, a gente tem um aqui, mas não tá nessa sala, senão eu pegava para vocês verem. Esse tipo de aparelho, ele não tem uma CAN configurável, perfeito? Entendam assim, qual que é o lance da CAN configurável, tá? Não espere de você ter, por exemplo, um condicionador de lambda com CAN configurável. Isso aí talvez nem exista. Por quê? Quem tem que ter a CAN configurável seria o dispositivo principal, entendeu? Então, por exemplo, um dash, tá? O dash, você vai ligar vários sensores nele, vários módulos. Então, no dash que você tem que ter uma CAN configurável. Beleza? Agora, por exemplo, assim, você pega um keypad, tá? Para quem não sabe, o keypad é aquele painel com telas de toque. Aquilo ali tem que ter CAN configurável? Não, cara. Aquilo lá não é o dispositivo principal. Ele é um dispositivo secundário. Quem são os dispositivos principais? É um dash, é uma ECU, certo? Então, você vai ter uma CAN configurável nesses dispositivos principais que vão receber esses secundários. Olha aqui um exemplo aqui naquilo que a gente falou, né? Então aqui a gente tem 3 dispositivos, certo? Que são dispositivos principais, certo? Porque são dispositivos que eles podem receber sensores, eles podem dar comandos, perfeito? Um outro exemplo aqui, então esse tipo que o Fernando perguntou, tudo bem que a pergunta dele não foi relacionada à CAN, tá? Mas a CAN dele é uma CAN fixa, perfeito? E normalmente, pelo menos o da RaceGrade, que a gente usa bastante, que parece muito com o da Fieltech, eu acho que deve ser até o mesmo, só muda o conector. Ele é só para termopar tipo K. Beleza? Então vamos ver o que mais tem de perguntas aí. Eu vi que tem mais perguntas. Vamos ver essa aqui do Alfredo. Vamos marcar a pergunta aqui. Tem delay na comunicação via CAN? Digo, se o sensor estiver ligado direto no datalogger ou se ele estiver conectado no ECU via CAN no logger, o tempo de resposta é o mesmo? Olha, pode ter um delay sim, certo? Agora, esse delay ele só vai ser representativo quando você estiver fazendo operações muito críticas, certo? Por isso que, por exemplo, assim, a gente também evita ligar um sensor de pedal shift na CAN, tá? Eu falo sensor, tá? Porque eu tô aqui com um pedal shift que eu já mostrei, que é um sensor Hall ali. Mas normalmente nos pedals você tem um botão mesmo, tá? Então, assim, a gente tem que entender que pode existir um delay, né? Tudo, lembra aquele que a gente já falou nas lives? Tudo tem delay. Mas não é um delay, assim, representativo, entendeu? Realmente não é um delay representativo. Beleza? Agora, por exemplo, assim, tem reduções ou até mesmo upshifts que duram 40 milissegundos, 50 milissegundos. Eu não sei te falar se a gente colocasse isso na CAN, a gente não pudesse ter algum problema, beleza? Em atrasar um pouco, certo? Daí de repente 5 milissegundos em 40 milissegundos já é 12,5%. Então 5 milissegundos num sinal ali que atrase já é representativo. Repito,
Eu não estou falando que a CAN tem um atraso de 5 milissegundos ou que pode ter, tá? Eu só estou falando que por isso eu evito, beleza? Assim eu fico tranquilo. Olha aí, pergunta animal do Fernando. Onde você costuma instalar o resistor de fim de barramento? Para quem não sabe, back to basics, tá? A CAN, ela tem esses resistores de fim de barramento, ou também conhecidos como resistores de terminação, tá? Nesse diagrama que eu estou mostrando aqui, ó, tem dois, tá vendo, ó? Que aqui ele fala, ó, um resistor de 100R, né, que seria 100 ohms, no final de cada CAN, certo? Então, resistor de fim de barramento, resistor de terminação é no final da CAN. Só que é o tipo de coisa que confunde. Você fala, beleza, é no final da CAN, mas o que é final da CAN? Certo? O que é final da CAN? Como eu sei onde que é começo, o que é fim? Então, pensa no seguinte, ó. A RedCAN, ela tem alguns... E isso também, eu vou falar para vocês. É muito de... Tem normas, certo? Também, mas eu gosto de seguir o que o fabricante está falando. Por exemplo, resistor de terminação, na grande maioria das normas que eu já vi, é de 120 ohms, tá? No manual da Motec, os caras falam para fazer com 100 ohms, beleza? A gente usa 100 ohms. Já testamos com 120, com 200, funciona, beleza? Mas, olha só que negócio importante. Testar na bancada é uma coisa, com o carro funcionando é outra coisa, certo? Por isso, é um erro muito comum da galera fazer o seguinte: ah, testei o chicote aqui na mesa, tá tudo funcionando. Não é bem assim, entendeu? Funcionar mesmo é quando tá no carro, lá no pau e tá tudo ok, daí funcionou. Então a gente sempre opta por seguir o que o fabricante recomenda. Além do valor de resistência, tá? A Motec recomenda algumas distâncias, tá? Então e nesse lance das distâncias que você vai entender aonde posicionar o resistor de fim de terminação, tá? Que é o de fim de barramento. Olha aqui nesse manual aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui a gente tem um par trançado aqui, que seria o barramento principal. E daí depois, tá vendo? Parece um varal, cara. As coisas penduradas aqui, ó. Entenda que isso aqui é o ramo principal da CAN. Perfeito? É o ramo principal. E esses ramos secundários aqui, tá vendo que a Motec mostra, ó, 500 milímetros no máximo. 500 milímetros no máximo. Perfeito? É uma recomendação deles. Então, o que você tem que fazer? Você tem que saber tudo que vai usar de CAN no seu projeto, tá? E daí, você vai lá e posiciona eles no carro, perfeito? E daí você vai ter aonde vai passar seu chicote. É muito importante que você projete como que vai ser a RedCAN para que você não acabe tendo um ramo maior do que 500 milímetros. Perfeito? Então, você faz esse projeto e daí você joga o resistor de terminação no fim da RedCAN mesmo, que é onde acaba esse ramo principal, que é o ramo mais longo. Perfeito? Isso, olhando assim num diagrama que nem esse, pode parecer simples, mas vou falar para vocês. A gente, num projeto que a gente fez esse ano, que a gente usou, vou tentar lembrar de cabeça o que tinha de CAN. Tinha uma ECU, tinha um PDM, tinha um dash, ABS da Bosch, tinha LTC, tinha o PDM, que é o conector o TC, que é o conector de comunicação, 6, e tinha ainda sensores CAN. Por exemplo, assim, ó, tem sensores, pessoal. Então tinha ali pelo menos uns 7 dispositivos na RedCAN, tá? Tem sensores, isso é legal comentar com o pessoal. Tem sensores, por exemplo, assim, que mede temperatura de pneu, tá? Temperatura externa do pneu.
E tem tipo, é um sensor que mede às vezes 16 pontos, 32 pontos de um pneu. Então imagina se você tivesse uma saída analógica daquele sensor. Você tem que ter 32 fios saindo de um sensor. Esse é um chicote gigantesco. Então tem alguns sensores que você não tem como fugir. O sinal dele, o output é CAN. Beleza? Então nesse projeto aí ele também tinha sensores de temperatura de pneu. Certo? Para vocês terem uma ideia, a gente fez 4 versões do projeto da CAN para a gente conseguir atender tudo que a Motec pede, beleza? Vou ser sincero com vocês, há uns 2 anos a gente não se preocupava com isso e a gente nunca teve problema na CAN, certo? Mas depois que a gente sacou isso aqui, a gente começou a se preocupar com isso, certo? Porque não tem essa filosofia tipo, nunca deu pau, deixa assim mesmo, cara. A uma hora o negócio chega e aí acontece, certo? Então, para você, finalizando a pergunta, né, para você definir aonde você vai posicionar os resistores de terminação, você tem que saber qual é o seu ramo principal da CAN. E o ramo principal é o maior ramo de distância mesmo, entendeu? E daí você coloca os resistores lá, beleza? Olha a pergunta aqui da Wiring Systems, que são os nossos parceiros aí que a gente vai fazer a live de CAN com eles. Fala, Roberto, quando você usa veículos com ABS e pedal, você compartilha os sinais via CAN? Olha, nesse projeto que a gente fez, como a gente estava usando a M150 da Motec, a M150 tem 3 RedScan, né? RedScans, beleza? E o Dash tem 2, tá? Então, só para a galera entender, back to basics, tá? Se alguém não entendeu, o que significa ter 3 RedCan? Significa que você tem 3, é como se você tivesse 3 entradas diferentes, certo? Para que serve isso? Para 2 coisas. Você pode evitar conflito de ID. Então, back to basics. O que eu falei no início? Pensa que a CAN funciona como se tivesse um código Morse ali naquele chicote, tá? Só que imagina que você tem, que nem eu falei, 7 dispositivos. E daí, um dispositivo de um fabricante X, ele manda o mesmo código Morse para falar que é TPS, e do fabricante Y, ele tem o mesmo código Morse, mas aí é para uma outra variável. Isso é conflito de IDs, tá? Eu vou mostrar para vocês hoje na live o que é um ID, tá? Mas basicamente é um código de identificação, certo? É o código da mensagem que fala, ó, cara, essa mensagem aqui, e daí você define, esse código aqui é TPS, por exemplo. Daí para responder o que o Crespo perguntou aqui, quando você usa veículos com ABS pedal, você compartilha os sinais via CAN? O que a gente fez? No ABS Bosch, ele já pega sensores de velocidade de roda, pega acelerômetro e tudo mais. Eu tenho esses receios que eu falei aí de usar, será que vai ficar legal eu pegar sinal do ABS, ou seja, ligar o sensor de velocidade de roda direto no ABS e mandar esse dado para a Motec via CAN? Será que isso não vai afetar o controle de tração? Vamos lá, galera, back to basics. Controle de tração a gente já fez uma live, certo? O negócio é super importante a gente ter a medição de rotação das rodas para passar para a velocidade de rodas de uma maneira bem precisa e rápida. A gente tem que reduzir torque de uma maneira rápida. Eu vou colocar velocidade de roda via CAN para atrasar, só que assim simplifica demais, né? Que nem a gente falou, né? Você simplifica demais. Você já tem lá o chicote pronto do ABS da Bosch e, cara, Bosch com Motec vai comunicar muito fácil. Eu entrei em contato com o pessoal da Motec e fiz essa pergunta. Eu falei, e aí? Vai ficar legal o controle de tração ou eu tenho chance de ter algum tipo de problema? Os caras falaram, pode ligar que vai ficar legal. Então a gente já trabalhou com a JR em 2017 ou 2018, não me lembro mais, acho que 2018. Desse jeito, funcionou legal, a gente não teve nenhum tipo de problema. Mas o pedal, cara, upshift e downshift eu não ligo via CAN, eu ligo direto na ICU para evitar qualquer tipo de problema.
Agora que eu vi aqui o ANSYS sinais de velocidade, cara, compartilhei via CAN. A ABS recebe direto no chicote do ABS e o ABS manda para a Motec. Porque, ó, vou mostrar para a galera aqui, ó. Tem já pronto, cara, no software das M1. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Dá um tempinho só para nós. Vamos achar aqui. Vamos lá. Deixa eu mudar a câmera. ABS Bosch tá aqui, ó. Então a gente já tem aqui, ó, Bosch ABS. Eu só seleciono, né, qual Redcam eu liguei, tá? E já recebe, ó, se o ABS está ativo ou não, a lâmpada do ABS, que daí a gente pode, por exemplo, a gente tira fora aquela lampadinha do chicote da Bosch e a gente manda esse sinal pro dash para simplificar, daí faz pelo shift light do dash. ABS malfunction, então se deu algum pau, recebe via CAN. Aceleração longitudinal, lateral e vertical. Tudo isso aqui já recebe direto, certo? Então, tudo isso aqui já está pronto na Motec. Então, para a galera que não tinha entendido no início por que a CAN simplifica, esse aqui é um exemplo. Tudo isso aqui é ligado no chicote do ABS e daí por apenas 2 fios e numa configuração muito pronta, porque a Motec já deixou, a gente já recebe tudo do ABS, né? Beleza? Vamos ver o que tem mais de perguntas aqui. Ó, o Edu Zeller aí, forte abraço, Edu Zeller, parceirão nosso. Estamos sempre nos Rally dos Sertões aí, se ferrando, né, trabalhando que nem louco. Forte abraço aí pro Edu Zeller, show de bola. Éder Pinto também, nosso parceirão. Juninho, forte abraço. Tudo certo? Vamos ver aqui mais uma pergunta do Fernando. Relembrando, pessoal, a live hoje vai terminar excepcionalmente às 9 da noite, mas vai ter uma live animal com a AWS, o Renato, que é da Vector também, que a gente vai falar muito sobre Redcam. Ele vai falar, ele manja muito mais do que eu de Redcam. E eu vou participar da live fazendo algumas perguntas e mostrar como é a configuração da CAN na Motec, beleza? Vou mostrar a configuração de um ID, as opções que a gente tem e tudo mais. Vamos seguir nas perguntas aí, que falta só 18 minutos. Cara, passa muito rápido o tempo na live. Sabe se a Motec tem protocolo CAN próprio ou segue um padrão público específico? É próprio da Motec, tá? É próprio da Motec. E é meio que o mesmo padrão há muito tempo. Então, cara, qualquer dash do mundo assim comunica com a ECU da Motec. Eu acho que a primeira coisa que um fabricante, primeira ECU que um fabricante de dash faz a comunicação é para a Motec. Então é muito difícil você comprar um dash que não comunique com a Motec. Beleza? Alisson Cassol, vocês costumam ligar os PDMs via CAN? Cara, a gente costuma sim, com certeza. A gente faz muitas estratégias com o PDM recebendo sinais que vêm da ECU, beleza? Até mesmo alguns sinais de acionamento, tá? Por exemplo, assim, o PDM você pode programar ele, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, tá? Você pode programar o PDM para ele receber via CAN a rotação do motor, certo? E você configurar um relé temporizado, um acionamento temporizado, um relé, você não está usando relé, um acionamento temporizado do PDM. Então, mediu rotação, aciona, beleza? Simples assim. Só que você pode, por exemplo, usar na Motec a lógica de acionamento da bomba de combustível, por exemplo, e você mandar só um sinal via CAN. Ligue a bomba ou desligue a bomba, certo? Eu gosto de usar isso, por exemplo, em ventoinhas, porque a estratégia para ligar a ventoinha nas ECUs da Motec envolve muito mais do que temperatura do motor. Então tem temperatura do motor, se o motor está ligado ou não, acima de uma determinada velocidade você pode desligar a ventoinha, certo? E daí eu faço toda a lógica na ECU e mando esse sinal on-off via CAN, certo?
é possível fazer isso, beleza? Mas você pode também, se você quiser, o PDM tem muitas entradas e daí você pode usar uma saída da ECU, perfeito? Só que daí, relembrando, seu chicote vai ficar mais denso, com mais fios, e você vai acabar usando mais saídas da ECU. Então, quando você vai, por exemplo, está usando uma M150, que ela tem 4 conectores, se você tiver saída sobrando, você pode usar uma saída a mais. Mas às vezes, você fazendo um projeto... Por isso, pessoal, olha só que negócio legal. A importância de você enxergar o projeto como um todo. Enxergar o chicote, enxergar a calibração, enxergar como funcionam os módulos. Se você projetando de uma maneira mais eficiente o seu chicote, você consegue economizar em módulos. Eu já vi casos do cara estar usando, putz, eu tenho que comprar uma M150 e o cara gasta tipo $1.500 a mais, mas ele não precisaria de tudo aquilo lá. Se ele fizesse algumas estratégias mais inteligentes usando a CAN, ele não precisaria usar aquela ECU, ele podia pegar uma M130 que é mais barata, $1.000 e poucos a menos. Então, é muito importante isso. Aqui mais uma pergunta do Iron Systems. Vamos lá. Quando você usa ABS e perde um carro, você compartilha as velocidades. É a mesma pergunta. Normalmente, então, a origem, o sinal vai ligado direto no ABS e do ABS eu mando via CAN. Fernando. Pode comentar a sequência de prioridades de ID que você costuma definir? Cara, a gente pode comentar isso aí, mas eu acho que é mais importante eu responder essa pergunta na live junto com a AWS. Por quê? Porque é uma pergunta mais avançada e talvez a galera não vai entender. Eu vou explicar de uma maneira mais rápida aqui, tá? Porque a gente tem pouco tempo de live. O que o Fernando quis dizer com sequência de prioridades de IDs? Pensa o seguinte, a gente está mandando lá sinais na CAN, certo? O código Morse lá que eu falei para vocês. Só que ele não manda só uma informação, ele manda um monte de informações, certo? Como ele manda um monte de informações, você tem prioridades, perfeito? De maneira que você pode elencar uma prioridade maior para um sinal mais importante. Rotação do motor, que putz, se falhar esse sinal, um módulo já vai parar de funcionar e tudo mais. Então você pode elencar prioridades na CAN. Porque daí se você tiver algum problema e for só uma parte da mensagem, aquilo lá vai ter mais prioridade, vai ter uma probabilidade maior de dar certo. Beleza? Mas essa parte aí eu vou explicar para vocês eventualmente na live com a AWS. Beleza, pessoal? Nesse finalzinho de live, nos nossos últimos 10 minutos, eu vou mostrar uma configuração CAN para vocês. Beleza? Repetindo, no detalhe a gente comenta mais nessa live aí da semana que vem com a AWS. Olha só, isso aqui, vamos ver, segurar diferente para vocês conseguirem ouvir. Esse aqui é um arquivo de um dash da Motec, perfeito? Esse dash aqui, ele possui duas redes CANs, beleza? E eu vou mostrar um pouco da configuração. Ó. Se eu vier em Connection Communications, eu vou ter aqui, ó, tudo que tem de comunicação aqui. Em particular, a gente vai falar dessas duas, tá? CAN 1 e CAN 2. Então, olha só, na CAN 1 eu liguei uma ECU da Motec, ó, M1 General, tá aqui. Tudo isso aqui são protocolos da Motec, tá? Olha só aqui, por exemplo, ó. O que é? Vou mostrar para vocês, tá? O que é 640? Isso aqui é o ID, tá? Pensa, é o nome ali principal, que identifica a mensagem. Nessa mensagem 640, tá? Olha o que vai nela. Rotação do motor, pressão de admissão, temperatura do ar, throttle position, TPS, volume de combustível. Cara, não vou ficar lendo a lista, mas olha aí, ó, é coisa pra caramba. Coisa pra caramba, beleza? Depois, eu tenho mais uma que daí tá na mensagem 650.
Coisa pra caramba. Um pouquinho menos, mas tem bastante coisa ainda. Uma só pro pedal shift, tá? Tá aqui. Tenho aqui também as informações do PDM. Então, por exemplo, o PDM, eu consigo saber a corrente, o load, a tensão e o status de cada saída. Então, vamos pegar aqui a corrente para mostrar. Ó. Nesse ID aqui, ele tem todas as correntes, que acho que são 30, era um PDM 30 aqui, ó. Tá vendo? A 31 e a 32 está desabilitado aqui. Beleza? Vou marcar essa pergunta aqui que eu já vou responder. Do IRC Fernandes. Então, olha só, nessa CAN, tudo que a gente recebe, beleza? Eu gosto, quando eu vou programar, que eu falo, ó, se é uma CAN, porque pensa comigo, essa CAN, ela pode ser, ela está recebendo informações de um modo, ou ela pode estar transmitindo, certo? Isso aqui é só um nome, perfeito? E eu, nos meus nomes, eu gosto de deixar se o dash está recebendo ou se ele está transmitindo, tá? Porque assim, quando eu olho o nome, eu já sei. E eu gosto de colocar o ID, beleza? Então, vamos abrir essa aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui, ó, Mode Button, eu tenho 4 switches aqui, certo? Então, são 4 switches que estão ligados no PDM e que eu estou recebendo no meu dash, beleza? Vamos olhar essa configuração aqui, ó. Então, olha aí. Primeira coisa, o que é isso aqui, ó? É uma eu estou recebendo essa mensagem, tá? É uma mensagem de recebimento. Eu tenho diversos tipos aqui de mensagens, tá? Diversos tipos, tá? Exemplos. Cara, uma mensagem de recebimento, uma mensagem de transmissão, beleza? E tem diversas outras. Fechou? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é esse base address, tá? O que é o base address? Isso aqui é o que eu falei que eu chamei de ID, beleza? Que é basicamente a identificação. Então, pensa que você tem uma mensagem, uma quantidade de informação e a primeira, em grande parte das vezes, é o ID, certo? Por quê? A gente programou, olha, quando você receber uma mensagem que no primeiro bloco dela é 700, saiba que você está recebendo isso aqui, ó, essas variáveis, beleza? E cada variável em si tem uma configuração. Você tem configuração de, ó, vou pôr aqui, ó, no Mode Button, por exemplo, eu tenho uma configuração do offset, eu tenho uma configuração do comprimento, eu tenho uma configuração do bit mask, multiplier, divisor, adder, enfim, não é algo. Isso entra na pergunta do Bruno. É um negócio complexo? Cara, quando você pega uma pessoa que trabalha com calibração de motores, mas nunca viu Redcam e joga pro cara, é um conhecimento totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. Mas é passível de se aprender com certeza, beleza? Depois é como tudo na vida, você tem que praticar, olhar exemplos, ver os problemas, resolver os problemas que com certeza você consegue aprender. Então, assim, como envolve também um trabalho grande na configuração e também um conhecimento, o cara tem que saber o que está fazendo, por isso acredito eu que também a grande maioria dos fabricantes nacionais não tem essa possibilidade de você configurar a CAN, beleza? Mas assim, é algo muito importante, porque, cara, você pegar, imagina o seguinte, tá? Imagina que a gente está fazendo esse projeto, naquele projeto que eu estava falando, se a Motec não comunicasse CAN com a Bosch, cara, a gente tava ferrado, cara. O trabalho, o chicote ia ficar muito maior, a gente ia ter que adicionar os sensores, a gente ia ter que adicionar 2 sensores de velocidade de roda por roda, certo? Então, cara, é algo que simplifica demais.
Olha uma pergunta aqui do Rafael. E você se baseia em que para fazer essa configuração? A Cdiscans fornece alguma documentação? Sim, os fabricantes normalmente disponibilizam isso. Ainda tem alguns fabricantes que falam assim, não, isso aqui é confidencial, eu não vou disponibilizar a minha Redcam. Mas eu não vejo muito sentido em fazer isso, tá? A Motec, por exemplo, você tem todas essas informações em datasheets e tudo mais. Então, quando a gente vai usar, por exemplo, você compra um sensor da Texense que tem saída CAN. Você tem no datasheet lá qual ID que é o sensor, qual ID que é o sinal, o multiplicador, o divisor, o header, tem tudo, certo? Lógico, tem alguns projetos que você não tem isso. Por exemplo, você quer fazer uma ECU funcionar num carro original. Cara, você não vai ter a comunicação CAN do carro original. Tá? Você tem que levantar essa CAN, certo? E é algo que, inclusive, o Crespo trabalha e tem muita experiência lá na Vector, certo? Então, e aí é um desenvolvimento também mais complexo, que é muito legal também. E eu já trabalhei com isso, é massa pra caramba. Então, que nem o Eduardo comentou aqui também, ó, Redcam tem base em normas, tem padrões, por exemplo, OBD2, né, que todo mundo sabe, lá aquele conector, todo mundo sabe não, né? Mas você tem aquele conector OBD2, que é o conector de diagnóstico do carro, que a galera conecta o scanner lá, você tem um protocolo CAN lá padrão, que manda alguns dados numa frequência geralmente mais baixa, mas que tem lá os dados padrões para a galera conectar o scanner e ver tudo que tem, ver diversas variáveis importantes para você fazer um diagnóstico. Não só os dados em tempo real, mas também códigos de falha, principalmente, né? Vamos responder essa última pergunta aqui, que a gente está com só mais 4 minutos de live. Você consegue usar duas redes CAN para ter uma redundância de informações, sendo a rede 1 igual à rede 2? Cara, eu não recomendaria você fazer isso, porque daí você vai estar ligando as duas redes juntas, tá? Mas é uma boa pergunta, eu nunca pensei em fazer isso, tá? Eu nunca pensei em fazer isso. Eu acho que faria mais sentido se você estivesse usando, por exemplo, dois dispositivos que você vai mandar IDs diferentes em CANs diferentes, tá? Porque se você... agora entendi o que você está falando. Beleza. Se você não splitar o chicote, tá? Você poderia fazer. Só que como que você vai configurar no seu dash da onde vem a rotação? Rotação do motor, ele vem na CAN 1 e na CAN 2. Não tem como você fazer esse tipo de coisa, certo? Ela precisa vir de um lugar apenas. Beleza? Pessoal, a gente tem mais 1 minuto e 40 segundos de live que o Instagram vai cortar. Cara, como passa rápido o tempo na live, cara. É impressionante. Mas assim, ó, Redcam, entenda de uma maneira rápida. Eu vou fazer, ó, em 1 minuto e 30 vou passar informações muito importantes para você. Vocês têm um ID, você pode fazer essas configurações. Tem uma coisa muito importante que é quando você configura o ID, lembra que eu falei, aquele ID é 700. Na verdade, não é 700. O que eu quero dizer? É 700 numa linguagem hexadecimal, tá? E isso a gente pode comentar lá na live com o Crespo, tá? Mas basicamente é o seguinte, vou tentar explicar hexadecimal, que é bem complexo em 59 segundos. Vamos lá. O que é hexadecimal? A gente está acostumado com um sistema decimal. Você conta, você tem 10 algarismos, de 0 a 9, 10 algarismos. Quando é hexadecimal, você tem 16 algarismos. Ou seja, quando você chega no 9, você vai para o 10, beleza? Depois vem o 10, depois do 9 vem o 10. Só que no 10, você representa 10 como 1 e 0, beleza? Puta, tem 30 segundos. 1 e 0. São dois algarismos para representar um número. No hexadecimal, por exemplo, depois do 9, você tem a letra A. O A significa 10. Você entende que você está representando um número 10 com um algarismo só? Na verdade, é uma letra.
A. Então, o hexadecimal, de uma maneira muito rápida, são 16 caracteres, 16